Oi, gente, tudo bom? Vou falar com vocês enquanto eu faço almoço. Ai, gente, segunda-feira e eu já tô irritada, querendo matar alguém. Mentira, não quero matar, é mal de dizer, né? Mas eu já fiquei irritada e já vou contar pra vocês o motivo. É um motivo que me irrita todas as vezes. É o mesmo tipo de discussão todas as vezes. E todas as vezes eu fico puta. Ai. Por quê? Porque existem coisas que são simples e as pessoas complicam demais. Por exemplo, se você tá lendo um livro clássico, certo? É sempre a mesma discussão, gente, sempre estresse. E tem estupro, tem violência sexual, tem violência, tem abuso emocional, físico, tem o que for, sabe? Tem o que for. Primeira coisa que você tem que ver, em que ano essa história se passa. Antes de você virar para as pessoas e falar que o livro tem abuso, que o livro tem isso, que o livro tem aquilo. Por quê? Primeiro porque essas coisas no século XVIII, século XVII, até o século XIX, não eram considerados do mesmo jeito que a gente considera hoje. Então hoje, abuso é algo levado muito a sério e deve ser levado muito a sério, não me entendam mal. Mas naquela época não, né? E quando você pega um clássico e você vira para uma pessoa e fala, viu, é muito bom, mas tem abuso, tem assédio, tem isso, tem aquilo outro. Tem isso se a gente lê com os olhos de hoje. Se a gente lê com os olhos da época, nada disso é relevante. Sim, deve ser trazido para a realidade? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Em outros, a gente tem que entender a realidade do autor, de quem escreveu. Só que hoje a gente tem o quê? A gente tem pessoas que se dizem cultas, que leem clássicos e saem falando essas barbaridades. E dessa vez me deixou mais possessa, porque eu tive que fazer uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. Porque existem personagens que a gente não consegue de maneira nenhuma defender, porque o personagem não merece esse tipo de defesa. E eu tive que defender o Heathcliff do Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que é vendido como um puta romance, sabe? É um romance e a gente vai acompanhar uma história de amor do Heathcliff com a menina lá que eu nunca lembro o nome. Ela não marcou minha vida. E na verdade, a gente tem sim um romance ali, mas não do jeito que as pessoas esperam. Por quê? Porque o Heathcliff, ele é um homem amargurado. Ele é um cara que passou a vida inteira dele sendo julgado, maltratado, sendo condenado, sabe? Por ele ser quem ele era. E uma das coisas que eu aprendi muito lendo O Morro dos Ventos Uivantes, inclusive é um livro que eu quero reler, eu acho que é um livro que merece uma releitura, foi justamente isso, a entender que as pessoas, independente da época, independente de qualquer coisa, elas vão me entregar aquilo que o universo deu pra elas. No caso do Heathcliff, esse homem nunca foi amado. Ele não sabe o que é amor. Ele nunca foi tratado com carinho, com respeito. Ele nunca teve dignidade. E ele faz isso, e ele transporta isso pro romance dele. Por quê? Porque ele quer devolver de alguma forma pro mundo aquilo que ele recebeu. E isso
é o que mais a gente vê por aí, né? Eu hoje consigo enxergar isso dessa forma apenas porque eu comecei a entender como a cabeça, né, a psique, como diria Carlos Ventura, das pessoas funcionam. Eu tive um relacionamento que por muito tempo eu considerei abusivo. Mas eu considerei abusivo de maneira errada, tá? Não foi um relacionamento saudável, não posso dizer que foi. Me deixou marcas que hoje já não me afetam mais, mas eu fiquei muito tempo pensando a respeito e tentando entender o que aconteceu. Mas hoje, quase 10 anos depois, eu paro pra pensar e eu vejo o seguinte: ninguém dá pra gente nada além do que ela recebeu a vida inteira. Então, uma pessoa que te trata mal, mesmo que você seja o tempo inteiro gentil, o tempo inteiro solidária, que você fique o tempo inteiro tentando ajudar essa pessoa e tudo mais, essa pessoa só tem como te devolver isso se ela sabe o que é isso, né? No caso do meu ex, ele tinha uma família extremamente funcional até certo ponto, mas ele tinha os seus problemas. Ele tinha problemas dele que faziam com que ele não conseguisse agir de outra forma. Então, ele não conseguia se doar, se entregar, né? Ele não conseguia ser a pessoa com a qual eu pudesse contar na minha vida para qualquer coisa, né? E depois de um tempo, depois de alguns anos de terapia também, eu cheguei à conclusão que ele era assim pela maneira como os problemas dele foram tratados pela família, tá? E eu cheguei a discutir isso com alguns profissionais de saúde mental, né? Inclusive com o analista dele. Cheguei a fazer essa pergunta. E uma das coisas que marcou muito ele, né, a adolescência e tudo, foi quando ele teve o diagnóstico, o primeiro diagnóstico, né, que foi um baque para todo mundo, inclusive, né, para ele e tudo, porque até então ele era uma pessoa 100% saudável, nunca tinha tido nenhum problema. E quando ele teve esse primeiro diagnóstico, os pais dele agiram da forma que eles acharam correta, mas foi a forma que fez com que ele se tornasse escravo emocionalmente dos seus pais. Quando ele teve o diagnóstico, os pais dele, ao invés de fazerem com que ele superasse, né, dessem ferramentas para ele superar o problema, não, deixaram ele ficar se remoendo e deixaram que aquilo definisse 100% da vida dele. O que isso acarretou? Hoje não, porque hoje ele está muito melhor, mas na época ele era uma pessoa que, se ele tivesse que tomar qualquer tipo de decisão, ele tivesse que fazer qualquer coisa, tá? As coisas mais simples e as mais complexas, né? Tipo, tem que comprar, sei lá, roupa, sabe? Tem que comprar um carro, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu lembro de uma vez que ele comprou um Kindle pra ele. Apesar de não ser uma pessoa que lia muito, ele tinha um Kindle. E ele me ligou. Eu lembro que tinha acabado de sair de uma cirurgia. E foi ali que eu comecei a acordar, sabe? Que eu comecei a enxergar algumas coisas que eu não enxergava. E eu tava ali, tinha acabado de sair de uma cirurgia longa, né? E a gente tava num bar. No final da cirurgia a gente costumava fazer isso. E tava ali, de boa, sentado, conversando, tomando uma cerveja e vivendo. Aí tocou meu telefone. E eu lembro que eu virei pra ele e falei: amor, tudo bom? Eu tô aqui no Pezão, você não quer vir? Aí ele: não sei o que, eu te liguei só pra te fazer uma pergunta. Eu falei: então,
fala o que você quer. E aí ele queria saber qual era o melhor lugar para ele comprar o Kindle, qual Kindle ele comprava, qual Kindle eu achava que ia atender melhor as necessidades dele. E aí depois que eu expliquei tudo, falei tudo, minha mãe olhou pra minha cara, que é isso, filha? Eu falei, não, ele não consegue tomar nenhum tipo de decisão sozinho. Ele precisa de auxílio. E aí eu tava com um colega, que é praticamente parte da família, e ele olhou pra minha cara e ele falou, como assim? E aí eu expliquei pra ele. Aí ele olhou pra minha cara de um jeito que eu falei assim, tipo, isso não é normal, né? Mas tudo bem. E aí eu comecei a analisar tudo isso, e eu comecei a ver que se eu fizesse isso, se eu ligasse pra ele, pedindo auxílio, pedindo ajuda, na grande maioria das vezes eu não ia ter. Por quê? Porque ele sempre foi o cara que tava recebendo os conselhos, né? Que tinha gente ajudando ele, mas ele nunca foi o cara que foi forçado a tomar as suas próprias decisões. Então ele nunca conseguia me ajudar. E eu tive mais um ano, acho, depois disso, ainda de decidir que talvez não fosse por aí o caminho. E por que eu tô falando isso? Porque a gente é fruto do meio, tá? A grande maioria das pessoas, ela não vai te prejudicar propositalmente, ela não vai fazer isso porque ela sente prazer em fazer isso. Quando a pessoa sente prazer em te machucar, em machucar o próximo, em fazer esse tipo de coisa conscientemente, ela tem um distúrbio muito maior. Ela tem um problema que deve ser tratado e ela precisa de ajuda. Mas quando a pessoa ela não tem ferramentas para lidar com a frustração alheia, com as dúvidas alheias, nada disso, é porque ela foi criada de uma forma onde todas as suas decisões eram tomadas por ela. É o caso dele. No caso do Heathcliff, a única coisa que ele aprendeu, que ele viveu e que ele teve como exemplo na vida dele foi o ódio e a violência. E mesmo ele amando ela, ele não conseguia transformar os atos dele em atos de amor. Então o tempo inteiro ele é um personagem odioso. Você olha pra cá, você não consegue gostar dele. Por quê? Porque a não ser que você se enxergue naquele personagem, que é uma coisa extremamente difícil, você não vai conseguir se identificar, então você automaticamente não vai gostar dele. Mas quando você para pra raciocinar e você para ver quem ele é, como foi a infância dele, porque a gente tem a infância dele na história, você consegue ter empatia por ele e consegue entender que a vida dele sempre foi desse jeito. Então ele não teria como agir de outra maneira, ele não teria como dar uma coisa que ele não recebeu, que ele nunca teve, né? E é um negócio que, pra mim, é extremamente natural. E hoje eu tava na academia fazendo bicicleta. Nunca cheguei a posso chegar nesse ponto. Tava fazendo bicicleta e tava fazendo lá meus aeróbicos. E eu tava vendo um podcast com o Paulo Musi. Quando a gente chega no Paulo Musi, a gente chegou num ponto da vida que não tem mais volta. E com a Roberta, que é a mulher dele. E ele disse uma coisa, apesar de eu ter uma birrinha com ele, porque ele nunca inclui a odontologia quando ele fala de saúde, né? Mas tudo bem. Que pra você ser profissional da saúde, qualquer área, seja psicologia, seja medicina, seja educação física, seja fisioterapia, seja nutrição, né, enfermagem, qualquer área da saúde, você precisa invariavelmente ter um nível de empatia maior do que os outros seres humanos, né? Então eu acho que por isso que pra mim é muito simples, é muito fácil, muito rápido a gente ter eu consegui ser empática com os personagens mais odiosos da literatura, principalmente quando o autor me fornece um background dele que eu consigo não justificar os atos, porque justificar os atos da pessoa é algo incompreensível, mas entender por que essas pessoas agem dessa maneira.
E a partir do momento que você consegue entender por que um ser humano está agindo daquela forma, você sobe um degrau, né? E aí você consegue encarar as coisas de outra maneira. Hoje, eu sou uma pessoa que não consegue mais julgar as pessoas pelos atos dela, né? Se eu tenho certeza que eu não fiz absolutamente nada contra aquela pessoa, né, e aquela pessoa não me falou nada que fosse o contrário, eu não consigo mais ficar brava. Eu fico chateada, mas eu chego à conclusão que aquela pessoa tá agindo daquela maneira porque esse é a única forma que ela sabe agir. Ela não sabe sentar e confrontar e discutir os seus problemas para chegar a uma conclusão. E quando eu comecei, a partir do momento que eu comecei a viver dessa forma, enxergar o mundo dessa maneira, eu não tenho mais, eu não guardo mais mágoa. Apesar de ser canceriana e ser extremamente rancorosa em alguns aspectos e ter uma memória de elefante, eu vou lembrar o que você falou pra mim, não interessa como, nem quando, e em algum momento eu vou jogar isso contra você, né? E de propósito em alguns casos, eu consigo hoje separar uma coisa da outra, né? Hoje eu já consigo não machucar uma pessoa só porque ela me machucou em algum momento. Mas eu não consigo entender as pessoas que não conseguem contextualizar uma história, que não conseguem ter empatia por um personagem, que não conseguem se colocar no lugar daquele personagem, independente de quem ele é, seja ele o mocinho ou o vilão. Eu não consigo. E essas coisas ainda me tiram do sério. E eu agora tô calma, porque eu já desabafei tudo que eu tinha pra desabafar. Eu já tomei meu banho e já tô de boa, né? Então agora, vida que segue. Gente, são 8 horas da noite. Eu tô aqui no consultório, que eu ainda tenho que organizar as coisas pra uma cirurgia de amanhã. Graças a Deus, tá precisando fazer uma cirurgia. Não me entendam mal, eu gosto de fazer cirurgia. Mas eu vou ler uma sinopse pra vocês. Eu não vou falar qual é o livro, tá? Mas eu vou ler a sinopse pra vocês. E eu vou ler o comentário que a pessoa fez a respeito dessa sinopse, desse livro, tá? Que é assim, eu vou ler primeiro a sinopse, tá? Eu tô meio chocada, porque eu tô começando a achar que euzinha, tenho algum problema sério de interpretação de texto, né? Porque eu não... Hoje o dia não tá bom, vocês já perceberam, né? Então vamos lá, ó. Eu não vou falar qual é o livro, nem nada disso, não vou falar o nome da pessoa. Eu só quero mesmo falar aqui, ó. A releitura da clássica história de Romeu e Julieta de Shakespeare contada de uma forma sem igual. Uma rixa de sangue entre duas gangues deixa as ruas vermelhas e a cidade segue indefesa nas garras do caos. No centro de tudo está Juliette Kay, de 18 anos, uma ex-melindrosa que voltou a assumir seu papel de orgulhosa herdeira da gangue Escarlate, uma rede de criminosos muito acima da lei. Seus únicos rivais no poder são os Flores Brancas, que lutaram contra os Escarlates por gerações. E por trás de cada movimento está seu herdeiro, Roma Montagov, o primeiro amor de Juliette e a primeira traição. Mas quando gangsters de ambos os lados dão sinais de instabilidade, dilacerando os próprios pescoços, as pessoas começam a murmurar sobre uma epidemia, um surto, sobre um monstro nas sombras, à medida que as mortes aumentam. Juliette e Roma precisam deixar suas armas e seus rancores de lado e trabalhar juntos. Afinal, se não puderem impedir essa catástrofe, não sobrará cidade alguma para dominar. Tá? Aí tem uma frasezinha no final. O romance Enemy to Lovers, recorde de venda nos Estados Unidos. O melhor livro Young Adult escolhido pelo BuzzFeed em 2020, o mais pedido pelos fãs. Certo? Aí o Scooby agora tá colocando os gêneros. Então tá aqui, ó. Fantasia, ficção, jovem adulto, literatura estrangeira e romance. Beleza? Vocês prestaram atenção na sinopse. Só faltou uma parte. A história se passa em 1926 na China, tá? Aí tá aqui. A pessoa coloca o seguinte: esse livro não é fantasia. Ah, ela tá em 28%, ela não terminou o livro, tá?
Segundo, tem nada de Romeu e Julieta aqui, gente. O romance é terciário e não secundário. Uma coisa de Romeu e Julieta, a única coisa de Romeu e Julieta é a rivalidade das famílias do casal. O problema de ler algo que você tem uma expectativa errada é ficar perdido e não curtir tanto a leitura. Essa capa e a sinopse enganam completamente. É um livro de ficção com ficção histórica e mistério, do tipo investigação e máfia. E põe a máfia nisso. Se você gosta de livros com máfia e política, esse livro é pra você. A escrita da autora é impecável e bem detalhada. A protagonista é bem forte, mas o livro é bastante sombrio. Não estava claro na sinopse que era sombrio? Tipo, pintam as ruas da cidade de vermelho, né? Sombrio no quesito cenas de muito sangue e corpos dilacerados. Também tá na sinopse corpos dilacerados. Ou de criaturas estranhas. Também tá na sinopse as criaturas estranhas. É aí que entra o quê? O quê? A fantasia, né não? Gente, eu esperava algo violento e não asqueroso / sombrio. E esse tipo de história me dá medo e asco. Sou sensível a cenas assim de sangue e corpos. Gente, tá na sinopse. Tá na sinopse que vai ter sangue e corpos dilacerados, pessoas mortas. Tá na sinopse, caralho. Não leia essa merda. Tudo que detesto em livros é isso. Porém, uma história está me mantendo firme. E o fato de ser uma leitura conjunta também. Mano, não põe a culpa na capa do livro e na sinopse. Se você leu a sinopse inteira do livro antes de decidir ler este livro, ou qualquer livro, você não foi pela capa, você não foi pela opinião de ninguém, não coloque a culpa na sinopse se a sinopse tá falando tudo que a pessoa tá reclamando. Ah, gente, tá dando mais não pra viver nesse mundo. Não dá mais. Aí o que eu falei? Que tudo que a pessoa reclamou está muito claro na sinopse. Aí ela colocou que ela só quis falar que a capa remete bem mais à fantasia. Mas ela não chegou nem na metade do livro. Ela tem 28% do livro. Não é porque o livro tá ali descrito como fantasia que, tipo, começa com magia e mundos e... Não! Tem todo o background. Desse background vai ter a construção do universo. Da construção do universo pode ter magia ou não ter magia. E aí sair a fantasia do rolê, certo? Como é uma releitura de Romeu e Julieta, precisa ter o background da rixa entre as famílias. Toda a questão do romance entre os dois e aí a rixa das famílias, o impedimento deles ficarem juntos, a questão da traição que fala na sinopse. E aí sim... a problemática que vai levar à fantasia. Se você pegar esse livro e falar que foi enganado, falando que porque é romance, é porque você leu só a última frase da sinopse, que tá no Scooby, que nem é a sinopse real do livro, porque tá faltando falar da época, pra você entender por que tem melindrosa. Tô ficando velha, sabe? Eu estou ficando muito velha, muito chata, né? Porque não é possível! Aí você vê a avaliação do livro. Eu não gosto da avaliação no Scooby, tá? Eu vou entrar no Goodreads. A avaliação do livro no Scooby, por enquanto tem 50 avaliações, porque é um livro relativamente novo. Eu tô jantando, que eu já tô atrasada na minha comida. E a gente já é íntimo aqui, né? Quantas vezes vocês já me viram falando de boca cheia? A nota tá 4.4. Tem 2 abandonos. Não sei porque as pessoas abandonaram, porque as pessoas deveriam falar porque elas abandonaram, né? Deveria ter assim, abandonei porque não sei o que, não sei o que. Mas tudo bem. Ô, Goodreads, por que você saiu, filho? Oh, meu Deus do céu. E aí? Eu tenho que ficar vendo essas merdas, gente, num dia que hoje não tá um dia bom. Tá um dia fácil. Agora, no final do dia melhorou, graças a Deus. E aí? Não posso me sujar, hein? Tô de branco. Faz tanto tempo que eu não uso branco. Acho que tá faltando uma letra, ó. Eu acho que é uma duologia. A nota do Goodreads, que é a que eu mais confio, tá 4.1. Foram 68 mil avaliações. 14 mil
reviews, 14 mil resenhas. Gente, a média é de 4 a 5 estrelas. Teve 1000 pessoas que deram 1 estrela, tá? Lembrando em consideração que são 68 mil avaliações, tá? Gente, sabe? A grande maioria das pessoas favoritou esse livro. Deu uma puta nota boa pra esse livro. Aí vem um ser humano que não sabe ler sinopse, não sabe interpretar sinopse e vem falar merda. Que aqui na sinopse original tá falando assim, o ano é 1926, em Xangai, tá? E já fala, tá? Logo de cara fala da rixa, fala dos assassinatos, fala do monstro nas sombras, que é a parte de fantasia deste livro. Mano, desculpa, mas não dá pra levar a sério e tá muito difícil, porque as pessoas pararam de fazer análises básicas a respeito daquilo que estão lendo. Não dá pra você tirar uma puta conclusão sobre se a história é ou não lendo 28%, são 130 páginas de um livro de quase 500. Meu Deus do céu. E eu tava aqui de boa hoje, viu? À tarde, tava mó de boa. A gente tava falando do mendigo, da mulher que ficou com o mendigo, largou o não sabemos como é que aconteceu, né? Tava muito boa, sabe? Aí... lógico que é gore. Não, nada passava isso. As suas pintadas de vermelho, corpos e monstros dilacerados, pessoas em pânico. Não. Mas eu vim falar aqui de outra coisa, porque isso daí me chamou a atenção. Vamos lá. Eu estou em um processo de emagrecimento e muito feliz com os meus resultados, né? Tenho sentido menos dor no joelho, que é muito importante, porque esse ano eu preciso operar meu joelho. E eu descobri uma coisa. Eu achei que eu gostava de pão. Até que eu fui obrigada, pelo meu plano alimentar, a comer pão todo dia. Eu não comia pão todo dia, tá? Mas eu achei que eu era a pessoa que curtia pão, entendeu? Afinal de contas, como uma boa descendente italiano, árabe, a gente come pão. Com tudo. Mas eu descobri que eu não curto pão. Eu mandei mensagem pra minha prima, que é minha nutricionista. Porque assim, se vocês vão fazer dieta, fazer qualquer coisa, faça com nutricionista, gente, por favor. Não faça aquelas dietas malucas na internet. Não faça essas coisas. Você tem que emagrecer com saúde, não é perder peso, tá? Tem um monte de coisa ligada. E aí eu falei com ela ontem, falei, viu, não aguento mais pão, cara. Não sou a pessoa do pão, tira o pão. Sabe, substitui o pão. Aí ela falou, tá, compra aquelas bolachinhas da Camil de arroz. Eu falei, não come esse negócio aí. Mas, tudo bem. Eu vou experimentar. Não é um troço caro. Então, dá pra você levar tranquilamente. Mais ou menos o mesmo preço do pão de forma, um pouco mais barato do pão integral, e dá para uns 7 dias de um pacotinho. Eu falei, beleza, vou comprar, vou experimentar, não sei o que, e eu tenho que comer com frango. Gente, já fiz de tudo com frango, vocês não fazem ideia. Ainda bem que eu gosto de cozinhar. E aí eu fiz um patê de frango, que ficou sensacional. E peguei as bolachinhas pra comer, né? Gente, é muito gostoso o pão. Tem saborzinho. E eu comprei no integral, não comprei normal.
Não comprei com pimenta, não comprei com chia, não comprei com nada. Comida integral, normal, zona lá, de boa, mais simples. Vou provar, né? Mano, que negócio bom. Aí, paciente faltaram hoje. Um desmarcou, um faltou, e assim vai indo. E aí, eu tô numa vibe, que eu falei pra vocês que hoje de manhã eu estava assistindo Paulo Musi, né, podcast Paulo Musi com a Roberta, nos Sócios, enquanto eu fazia meu treino, né? E eu tô numa vibe que eu não sei mais se eu tô vivendo, se eu tô existindo ou se eu tô acompanhando Paulo Musi, né? E aí eu fiquei chocada, que eu joguei lá no Instagram e as pessoas não conhecem Paulo Musi. Gente, em que universo vocês estão vivendo? É que tudo bem, né? Meu foco de vida agora mudou, né? Eu tô numa vibe muito saúde, bem-estar. Tô mudando real algumas coisas da minha vida. Então, a gente começa a ver essas coisas. E, gente, Paulo Musi é, tipo, incrível. Tudo bem, vamos lá deixar claro, é o que ele mostra. Mas a Roberta, que é a mulher dele, atesta que ele é aquela pessoa, tá? E, gente, ele fala das coisas de um jeito que eu não escuto alguém falar há muito tempo. Ele tem um jeito de ver o mundo, um jeito de encarar o mundo que vai além, né, de muita coisa. Então, assim, ele foi fisiculturista, ele é enorme, tá? Mas ele é um cara que sabe que ele é daquele jeito que ele gosta. Então, ele é ortopedista, traumatologista, ele é médico de esporte, ele tem trocentas especializações. A Roberta é nutricionista. E eu acho muito legal ver que o foco deles não é estético, sabe? Não é você ficar esteticamente aceitável. Não é você ficar dentro de um padrão, às vezes, que é inalcançável. É você ficar saudável. Porque hoje, a Roberta até hoje no podcast falou um negócio que eu fiquei pensando, eu não tinha parado pra pensar. A gente tem um negócio de comer, então, tipo, comer a unidade. Então, tipo, eu vou ter que comer, você vai no restaurante e aí você pede um prato. Aquele prato pode ter mais demanda energética, ou seja, muito mais caloria do que o seu corpo precisa. Mas você é incapaz de entender isso. Por quê? Porque o excesso de comida ultraprocessada, excesso de açúcar, o excesso de tudo isso faz com que seu corpo anule os sinais que ele enviaria normalmente, falando para você que você não precisa mais se alimentar. E a gente teve um processo evolutivo onde a gente comia quando tinha comida. Então iam caçar, quando conseguia a caça, você comia até acabar, porque você não sabia quando você ia ter aquilo de novo. Então o nosso corpo tem esse processo, só que a gente anulou a resposta fisiológica. Então hoje, uma pessoa, para ela ter um relacionamento saudável com a comida, ela precisa reaprender os sinais. Ela precisa entender quando ela está saciada, quando é fome fisiológica, quando não é fome fisiológica, porque a gente tem fome emocional, porque a gente come muitas vezes como uma maneira de se socializar, né? É algo que remete, né, à família, a amigos, tudo tem comida. Você não encontra com seus amigos, você não vai na casa da sua família sem que tenha comida. Então a comida passou de ser algo extremamente necessário apenas para a sua sobrevivência, como é algo que tem relação direta com o seu emocional. E a maneira como as pessoas ficam tratando a alimentação, né, tipo, fazendo aquelas dietas loucas, né, tipo, low carb, dieta do pepino, dieta da ervilha, dieta do pão, dieta da sopa, dieta de tudo isso, só traz mais malefício, né? E a gente tem muita gente na internet que não tem um pingo de consciência do que ele tá fazendo, né? E é um negócio muito legal. Por quê? Eu, como profissional da saúde, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo para os meus pacientes.
Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo pra eles, porque eu sou responsável por aquilo que eu falo e por aquilo que eles entendem. Agora, quando eu sou um Zé Ninguém, que não tem nenhum tipo de formação na área da saúde, que não tem, tipo, se eu sou advogado, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo com o meu cliente, sabe? Vocês estão entendendo? Dentro da minha área, eu tenho 100% de responsabilidade sobre aquilo que você interpreta do que eu falo. Eu tenho que conseguir fazer com que você entenda aquilo que eu tô querendo te passar. E isso é com todas as profissões. Agora, se eu não sou da área da saúde, dane-se o que eu falo e o que você entende. E a gente vê muito isso. Eu tava conversando com a minha prima, depois que saiu aquele negócio do estupro alimentar, que essa pessoa, né, que fala a respeito disso, ela cobra 150 mil reais para um projeto de emagrecimento e ela não tem nenhum tipo de formação. Ela tem um respaldo ao redor dela, mas ela não tem nenhum pingo de responsabilidade. Então ela condena um monte de alimento. Se a gente avaliar o marido dela no Big Brother, a gente vê o quanto ela é restritiva. E uma das coisas que eu comecei a entender agora nos últimos meses é que qualquer dieta que eu vá fazer, para qualquer princípio, qualquer objetivo, tem que ser algo que eu consiga levar pro resto da minha vida. Aí se você virar pra mim e falar pra mim que eu não posso nunca mais na minha vida comer tal coisa, eu tenho que pesar se eu vou conseguir levar isso pro resto da minha vida. Por quê? Porque não dá pra viver na sociedade que a gente vive, da forma como a gente vive, comendo apenas para ter saúde, certo? Porque se for pra eu comer apenas para ter saúde, eu não posso comer nada processado, certo? Eu não posso comer nada extremamente industrializado. Então, tipo, eu não posso ir num McDonald's. Eu não posso tomar uma Coca-Cola. Eu não posso comer um chocolate. Vocês estão entendendo? E eu vejo agora que eu tô mais ligada nesse mundo, nesse universo, o que é natural, muita gente tratando a dieta desta maneira. Não, você não pode comer pão, por exemplo. Não, você pode comer pão, gente. Você pode comer tudo. Só que você tem que saber comer, né? E tem uma frase até que o Paulo Musso falou que eu dei muita risada. Eu fui uma criança muito chata pra comer, tá? Tanto que eu emagreço muito rápido, porque eu sempre fui muito magra. Eu brinco que eu inventei a barriga negativa. Eu não precisava nem levantar o braço pra contar as costelas. O que aconteceu? Minha mãe me deu biotônico Fontoura. E dizem que biotônico Fontoura dava uma forma de leão. Deu 30 anos depois, quase. Mas durante os 4 anos de faculdade, que foram os anos mais complicados nessa área, porque eu ficava o dia inteiro na faculdade, então eu comia fora todos os dias. E no último ano eu ficava das 8 horas da manhã às 10 horas da noite na faculdade. Então o que acontecia? A gente comia, e eu falo a gente, porque a minha turma comia. Quando a gente tinha a clínica à noite, a clínica da tarde acabava às 6, a clínica da noite começava às 6. Então alguém tinha que terminar um pouco antes pra ir comprar comida pra todo mundo. E o que era essa comida? Lanche do McDonald's. A gente atrasava uns 5, 10 minutos pro paciente. Salgadinho, né? Tipo coxinha, essas coisas. Coca-Cola, pra gente conseguir ficar acordado. Quando a gente não tomava Coca-Cola com café, pra conseguir ficar acordado. O último ano da faculdade foi um ano onde eu engordei uns 15 quilos. Tranquilo. Depois disso, depois que acabou a faculdade, depois tudo, eu voltei e fui voltando ao normal. Porque eu saía da faculdade 10 horas da noite, eu chegava em casa às 11 horas da noite. Eu jantava, mas não era um pratinho, era um prato de pedreiro. E eu ia dormir, porque no outro dia, 5 horas da manhã, eu tinha que estar de pé pra ir pra faculdade. Então, assim, foi 6 meses que eu destruí com tudo, meu metabolismo, com tudo, né? E aí, depois que eu me formei, eu fui voltando aos poucos.
E eu nunca cheguei no peso que eu estava, tá? Eu nunca tive problema com isso. Mas, há uns 5 anos mais ou menos, eu torci meu joelho de uma forma muito violenta. E eu demorei 5 anos para ter o diagnóstico. Todos os médicos que eu ia, todos, sem exceção, eles falavam pra mim que não tinha nada no meu joelho, que era só eu fortalecer. Né? Eu fiquei 15 dias sem colocar o pé no chão quando eu torci, mas era só fortalecer. Então eu fiz as 2 semanas de repouso, como o médico exigiu, e também não ia conseguir fazer de outra maneira, eu tava andando de muleta. Aí, beleza. E fui voltando aos poucos. Isso foi em 2017. Não, faz mais tempo. 2015, já faz 7 anos. Agora em abril vai fazer 7 anos que eu torci meu joelho. Eu lembro que eu terminei Guerra e Paz. A hora que aparecer a lembrança no Facebook, eu falo pra mim, eu lembro a data, mas foi final de abril de 2015 que eu torci. E eu tive o diagnóstico em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Eu já sabia que eu tinha que operar, tá? E aí eu fui fazer o fortalecimento, fui fazer tudo com os médicos. Eu fui em muito médico, gente. Muito médico. Por quê? Porque era um negócio bizarro. Minha perna, né, a parte de baixo da minha perna, né, panturrilha, pé e tudo, eu sentia deslocar com o pé no chão. Eu não precisava fazer nada. E isso pra mim era muito estranho. E eu continuei indo em médico, continuei fazendo os exames, continuei indo atrás, e todos falavam a mesma coisa. Então chegou uma hora que eu falei, tá bom, então se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Voltei pra academia, voltei pra dança do ventre, voltei a fazer os meus exercícios que eu fazia normalmente. Até que era assim, eu fazia um dia de academia, 2 semanas sem andar. Eu falei, bom, não é a hora de eu voltar ainda, eu tô me recuperando, vou ficar de boa. Quando foi 2019, eu resolvi que, bom, já tem bastante tempo, eu vou voltar a treinar. Me matriculei na academia e tava indo de boa. Eu ia de segunda a sexta, bonitinho, direitinho, fazia tudo direitinho. Eu não tava fazendo dieta, mas o resto tava fazendo tudo direitinho. E aí, um belo dia, minha perna tava já num desenvolvimento muscular muito legal, tava do jeito que eu gosto e do jeito que ela sempre foi. E aí eu fui sentar na cadeira extensora, né? Quando eu fui tirar o pé do chão, eu dei um grito. Até a minha personal, que é minha amiga hoje, né? E é a minha personal hoje, que é a que eu xingo todos os dias de manhã quando eu tô na academia, ficou assim, o que aconteceu? Eu falei, meu joelho saiu do lugar. Aí ela falou assim, como? Você não fez nada. Eu falei, exatamente, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Mas o meu médico não atendia pela Unimed, e ele ia entrar na Unimed em janeiro de 2020. Eu falei, vou esperar, né? Não custa nada esperar, né? Ele foi muito bem recomendado por um paciente muito querido. E aí eu peguei e fui em fevereiro de 2020, né? Ainda não tinha nem o diagnóstico do meu pai, não tinha nada ainda. Tanto que não tinha pandemia, não tinha nada, gente. Foi antes do carnaval de 2020, um pouco antes. Eu fiquei sabendo do diagnóstico do meu pai uns dias antes da consulta, uns dias depois da consulta. E aí, ele bateu o olho. Gente, foi bizarro. Eu cheguei lá no consultório dele, ele falou assim, tá, o que eu posso fazer por você? Eu falei assim, espero que você consiga me ajudar, né? Que nenhum dos seus colegas conseguiram me ajudar. Aí ele falou, o que aconteceu? Aí eu contei toda a história pra ele, desde a primeira vez que eu tive uma leve torção no joelho. Foi fazendo dança do ventre, que foi por causa de um passo que eu fiz errado, mas não era uma coisa que me incomodava. Eu fiquei uma semana de boa, depois voltei normalmente e fui contando todas as etapas. Aí ele falou assim, tá, mas você foi nos médicos? Eu falei, eu fui em 3 ou 4 especialistas. Então aqui todos os exames que eles pediram. E aí ele olhou pra minha cara e pegou a primeira radiografia que eu fiz. Aí eu falei, mas essa radiografia é do dia da lesão. Aí não, tudo bem. Se eu precisar dos outros exames eu olho. Ele bateu o olho na radiografia do dia da lesão. Eu passei por ortopedista no dia da lesão. Eu fui na emergência do hospital. Ele falou, seu ligamento rompido.
Eu olhei pra cara dele e falei, você tá me zoando? Ele falou, não, tô falando sério, não te falaram? Eu falei, não, não me falaram, falaram apenas que eu tinha que fazer fortalecimento. Aí ele, você fez? Eu falei assim, eu fiz. Tentei. E quanto mais eu fazia, mais fortalecia, mais saía do lugar, né? Eu brinquei com ele, falei, fui num casamento de uma amiga minha. Eu vou esquecer esse dia, gente. Foi em novembro de 2019. E eu tava de boa, de chinelo. Porque um dos médicos já tinha me dito que alguns movimentos eu não poderia fazer. Eu nunca vi isso, gente. Você não pode fazer um movimento com o joelho, né? Que é a articulação que sustenta seu corpo inteiro, basicamente. E eu falei, vou ficar descalça, porque eu não posso travar meu pé no chão, porque senão meu joelho vai sair do lugar e eu vou acabar com a festa de todo mundo. Gente, eu caí de bunda no chão. Eu caí de bunda no chão. E o mais impressionante foi que o joelho cagado, que é o que eu tenho que operar, não passou por nenhum problema, foi o outro. Ainda falei pro médico, falei, olha, o outro também sai. Ele falou, mas o outro não tá rompido ainda, né? Porque o exame, eu falei, mas peraí, eu não tenho exame recente. Ele falou, não, você vai fazer, mas eu tenho quase certeza que ele não tá rompido. Eu tenho que operar. Eu fiquei 5 anos esperando um médico olhar pra minha cara e falar assim, é isso que você tem que fazer. Então, quando a gente conhece alguém que é da área da saúde e tem nitidamente um amor por aquilo, você se identifica, entendeu? E eu fico pensando, se eu tivesse caído na mão de um cara, como é o Paulo Musi, profissionalmente, como ele aparenta ser profissionalmente, 90% dos meus problemas teriam sido evitados. Por quê? Porque quando eu parei de treinar, eu fiquei tão puta, tão desmotivada, tão de saco cheio, que eu enfiei o pé na jaca, literalmente, durante 1 ano e meio. Afinal, até 2019 tá de boa. Eu fui me tocar que eu estava com um problema no meio do meio final do ano passado. Gente, vocês não fazem ideia do que eu comia. E eu almoçava pão de batata com bolo de cenoura e Coca-Cola. De tão possessa que eu tava, de tanta dor que eu sentia, e ninguém me dava um norte. Aí quando eu tive o norte, estourou a pandemia. Aí eu não podia treinar, porque meu joelho não aguenta. Então eu tô treinando, mas eu tô treinando com foco de perder peso para eu poder operar. E eu não podia operar, porque meu pai tava com câncer. E tinha uma pandemia, e tinha muita coisa acontecendo. Aí eu falei, foda-se, mano, já que tá fudido mesmo, que termine de arrebentar. Aí eu lembro que eu tenho que voltar no consultório do médico pra pegar o pedido. Já tô vendo a bronca. Eu voltei lá no ano passado, ele deu risada. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, pedi um pedido de exame que venceu. Ele, você não fez? Eu falei, não fiz não. Aí, você vai operar? Eu falei, em algum momento. Ele falou, como é que você tá? Eu falei, eu sinto dor 24 horas por dia. Aí ele, que bom, né? Eu falei, que ótimo, estamos evoluindo pra pior, né? Tô até com medo que tenha cagado mais um pouquinho o joelho. Mas aí minha mãe virou pra mim no final do ano passado e falou assim pra mim, filha, você precisa emagrecer pra poder fazer a cirurgia. Porque eu não tinha me atentado a um pequeno detalhe, e a gente esquece dos pequenos detalhes na vida. Que era um negócio muito simples, que eu deveria ter pensado logo quando o médico me deu o diagnóstico. A minha recuperação podem ser 90 dias sem colocar o pé no chão. Como é que com o peso que eu estava, eu ia ficar 90 dias sobrecarregando a outra perna? E aí não teve jeito. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Se eu lembrasse, não vou falar que se eu soubesse porque eu sabia. Se eu lembrasse que eu ia me sentir tão bem, comendo direito, fazendo exercício, tendo uma vida mais saudável, eu teria começado antes, tá? Hoje, agora dia 3, vão fazer 3 meses, 90 dias, tá? 90 dias onde eu reduzi um número de manequim, 90 dias onde teve uma mudança nítida, mas assim, muito nítida no meu corpo, onde eu tive uma mudança absurda de disposição, onde eu durmo melhor, onde eu tenho mais concentração e mais foco,
É só ver a quantidade de livros que eu já li esse ano. Estamos em 45 ou 46. Tenho que confirmar. Tudo. Sabe? É bizarro, gente. E eu não estou fazendo nada absurdo. Eu como o dia inteiro. Não dá pra vocês verem. Mas sabe aquela térmica da Darksider? Eu trago ela cheia pro consultório. E eu bebo água como se eu nunca tivesse visto água na minha vida. Meu corpo pede. Então eu paro pra pensar e eu vejo o quanto a gente se sabota. E o quanto a gente acha que é difícil, acha que é caro, acha que é impossível. Tá, toda parte da alimentação tá muito cara, a gente sabe disso. Não tá fácil pra ninguém. Mas se a gente colocar na ponta do lápis o quanto eu gasto por semana pra me alimentar corretamente e o quanto eu gastava por semana comendo, pedindo as coisas no iFood, eu tô gastando menos agora. Muito menos. E hoje eu sou uma pessoa que, tipo, são 8 horas da noite. Tipo, a bateria do meu relógio. São 8 horas da noite. 5 horas, 5h15, eu tô acordada. Eu tô acordada e eu tô de boa. Eu não tô acordada e tô triste, entendeu? Eu tô acordada e eu tô de boa. Aí acabou a bateria, eu desliguei. Acabou sem bateria. Então, o que acontece? Eu comecei a ver que existem coisas muito mais importantes e muito mais relevantes na vida do que o que eu achava antigamente. E aí eu estou me cercando de pessoas e de coisas que estão mais alinhadas com o meu propósito no momento. Eu tô aqui vendo se esse negócio que tem carregamento por USB. A pessoa nem viu isso antes de comprar. Então, gente, de verdade, vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena. Vocês não fazem ideia. Ó, são 8h43, eu tô aqui no consultório. Eu vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer, que amanhã tem cirurgia. E eu vou pra minha casa. Vou chegar na minha casa, eu vou tomar meu banho, trocar de roupa, pegar meu livro e vou ler. 15, 20 minutos, meia hora. Eu vou dormir. Amanhã começo de novo. 5 e pouco da manhã eu tô acordada. Nunca eu achei que eu fosse chegar ao ponto de acordar às 5 horas da manhã e ter disposição. Nunca. Porque eu nunca fui essa pessoa. Nunca fui essa pessoa que acordava esse horário. Mas vamos lá, deixa eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque já passou da minha hora. E esse vlog vai ficar gigante. Porque hoje é segunda-feira, a gente ainda tem todos os outros dias da semana. Se eu lembrar de aparecer. Vamos ver. Mas tomara que as próximas entradas nesse vlog sejam mais calmas, mais tranquilas e sejam pra falar de leitura. Beleza? E eu já vou pedindo de antemão desculpa o tamanho do vlog. Oi, gente, tudo bom? Terça-feira. São 10 horas da noite. Acabei de chegar em casa. Levemente cansada. Mas hoje foi um dia muito bom. Tudo deu certo, graças a Deus. E cheguei, passei da metade de Miracle Cure. Nossa, o que eu falei? Miracle Cure. Acho que é assim. Tô com muito sono pra saber falar inglês neste momento. E gente, tô chocada. Chocada com o quanto o ser humano é uma bosta. Basicamente, o livro vai tratar de um grupo uma clínica, um grupo de médicos que tá muito próximo de descobrir a cura da AIDS. Mas esse livro foi escrito há bastante tempo, há mais de 20, bem mais de 20 anos originalmente. É o segundo livro escrito pelo Harlan Coben.
Gelado, gelado. Gente, eu amo meu Kindle, mas esse Kindle é tão gelado. Que vem informações sobre o e-book. Deixa eu ver aqui exatamente o ano. Se tem. Descrição. Não tem. Mas é o segundo livro dele. Ele escreveu, mas pelo que ele tá falando, a gente deve estar falando no final da década de 80, começo da década de 90, onde tinha ainda um estigma muito forte sobre as pessoas que contraíam AIDS, né? Logo no comecinho dessa epidemia, era taxado que só os homossexuais contraíam AIDS ou usuários de droga, né? Então, assim, não tinham muito conhecimento. E tem um grupo de médicos que conseguiu descobrir o que seria uma cura. Não funciona para todos os pacientes, mas a grande maioria testa negativo depois do tratamento para o vírus do HIV. E tem um assassino à solta. A primeira pessoa a morrer nesse livro foi um dos médicos que trabalha nessa clínica, que está empenhado em conseguir essa cura e tudo mais. E aí o que mais me choca é que, tipo, a gente vai vendo as conversas das pessoas, né? E era bem isso mesmo. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, que ainda era muito novo essa questão da AIDS e tudo, e a maneira como era contraída, ninguém sabia muito bem como funcionava. E aí a gente cresceu, o que eu acho que não foi uma coisa tão ruim, com medo de contrair, né? Um medo muito grande. Então a gente aprendia muito sobre como era o contágio, como é que acontecia e tudo mais. Que hoje a gente não vê muito, foi deixar um pouquinho de lado. Mas a gente também aprendia que as pessoas não eram contagiosas, que nem o pessoal achava, que você podia conviver normal, que você podia tocar nessa pessoa, que você podia fazer o que você quisesse com essa pessoa, desde que você tomasse, né, as precauções e tudo mais. Eu passei por um episódio muito bizarro, um ano. Eu tava trabalhando num consultório. E aí o rapaz chegou e ele tinha problema periodontal, que é a minha especialidade. E aí marcaram ele comigo, aí as meninas, tipo, marcaram era uma limpeza, e era, tipo, 2 horas de consulta. Eu falei, nossa senhora, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar com britadeira isso aqui, 2 horas de consulta. Aí eu lembro que a secretária do consultório veio falar comigo e falou, ai, doutora, a gente marcou ele esse tempo todo porque ele tem AIDS, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando e falei, mas tá, e daí? Né? Aí, não, porque tem que desinfetar todo o consultório. Eu falei, gente, vocês acham que vocês vão encostar neles e vão pegar AIDS? É real que vocês estão achando que é assim que funciona? Ah, mas não sei o que, a senhora não tá com medo? Eu falei, não, medo nenhum. E aí eu lembro que foi muito nítido, que ele chegou todo retraído, assim, né? Aí eu estendi a mão pra ele, aí ele parou, ficou olhando pra minha cara. Aí ele me cumprimentou, tudo, eu falei, você tá bem? O que tá acontecendo? Não sei o que, né? Aí ele falou assim pra mim, não falaram pra senhora? Eu falei, falaram, e? O que muda? Eu não posso te cumprimentar? Aí ele, não, é que as pessoas ficam com medo, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei pra ele e falei assim, você tá com algum machucado? Né, você tá sangrando, Ele falou, não, minha carga viral também é super baixa, eu tomo AZT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você pra mim é uma pessoa como qualquer outra, você não tem nenhum problema pra mim. E aí eu fui vendo ele relaxando e eu fiquei assim, falei, gente, que absurdo. A gente tava, tipo, 2010, 2014, sabe? Não é um negócio assim, faz tanto tempo. E ele sendo tratado como a escória da humanidade, porque ele contraiu uma doença. E aí ele tava me contando, ele falou assim, conversando com ele, não sei o que. Aí ele falou que já tinha bastante tempo, que ele tinha contraído o vírus, e aí ele contou pra mim como foi. E foi muito doloroso ouvir ele contando, porque foi o namorado dele que traiu ele em uma noite, assim, e não sabia que tinha contraído. E depois os dois acabaram se infectando, né?
Nenhum dos dois desenvolveu a doença, graças a Deus, graças ao tratamento com o coquetel, não sei o que, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu fiquei agora lendo esse livro do Harlan e eu fiquei pensando se em 2010, 2012 ainda faziam isso, né? Ainda tinham esse tratamento com essas pessoas que só tinham uma doença. Como que não era nessa época? E aí a gente vê pessoas, filhos de pessoas poderosas, netos de pessoas poderosas, tendo que se esconder, não podendo contar, não podendo falar que tem a doença, não podendo mostrar para o mundo, né, que não é o que todo mundo imagina, nem nada, e vendo, por outro lado, pessoas sendo assassinadas porque são uma prova viva de que existe uma forma de curar essa doença. E aí, basicamente, até aquela... Como é que fala? Tem uma frasezinha aqui na capa, que eu esqueci o nome. É mais ou menos assim, ó. Quando a esperança começa, o mais mortal dos assassinos ataca, sabe? Basicamente é isso que eles querem dizer. Porque é como se, assim, eles estão mirando na cura, mirando na esperança, e eles acabam encontrando um assassino no meio do caminho. E é um assassino extremamente frio, muito cruel, né? E a gente ainda, ele é um assassino contratado, a gente sabe quem ele é, mas a gente não sabe ainda quem tá mandando matar essas pessoas. E tá mandando matar essas pessoas porque essas pessoas são a prova viva de que vale a pena investir num tratamento, numa cura, uma vacina talvez, né, qualquer coisa do tipo. E a gente sabe que a gente tá em 2022 e a gente ainda não evoluiu nesse aspecto. A gente não tem um tratamento, a gente não tem uma cura, a gente não tem nenhuma possibilidade de cura, a gente não tem absolutamente nada. E tem muito relacionado ao estigma de como essa doença é contraída, né, porque uma coisa tem um médico fala e a gente não pode discordar nesse aspecto, né? Hoje em dia, principalmente naquela época, ainda como não sabiam que podia passar por transfusão de sangue, que tinha outras formas de contágio, né? Não era só droga e sexo. Mas hoje em dia, basicamente, é uma doença que é 100% prevenível, né? Você consegue se prevenir, você consegue não ter, não contrair. E o médico fala isso, para que a gente vai gastar fundos de pesquisa e investir nessa daí se é uma doença que dá para a pessoa se prevenir, não pegar. Ela pega porque ela não se cuidou, ela pega por causa da forma como ela vive. Ele fala umas besteiras, mas até então uma parte do que ele fala eu consigo me identificar, o que foi meio doloroso, né, meio chocante, porque depois ele começou a falar umas barbaridades, eu falei, peraí, eu me identifico até aqui, daqui pra cá você é babaca. Mas era uma coisa muito real, era uma coisa bem complicada. Eu lembro que as pessoas tinham medo de usar o mesmo copo, usar o mesmo talher. Então, tipo, a pessoa tinha tudo separado na casa, né? Era bem bizarro, bem bizarro. Mas eu não duvido que ainda tenha, sabe? Gente que faz isso, que trata eles dessa maneira como se fossem, sei lá, leprosos, sabe? Que só de você respirar o mesmo ar você vai pegar e tudo. É bem triste. Aquele rapaz me marcou bastante. Não foi a primeira pessoa que eu sabia, que eu tive contato que tinha doença, né? Minha mãe atendia um rapaz também. Ele cuidava do estacionamento onde a gente deixava o carro. E era um barato que ele fazia questão que a minha mãe usasse 2 máscaras para atender ele. Mesmo não precisando, né? 2 máscaras, 2 luvas, essas coisas não precisam. Né, só uma máscara, uma luva, como qualquer outra pessoa, mas ele se sentia mais confortável quando ela tava com 2 máscaras, quando ela colocava mais proteção, sabe? Porque ninguém quer, ninguém em sã consciência quer passar essa doença pra mais ninguém, né? A não ser que você seja um ser humano muito, muito desprezível. Mas vamos lá, faltam 12 capítulos, mas não vai rolar agora, eu vou dormir. Amanhã é outro dia, né? Apesar que esse capítulo é curtinho, mas eu tô em 53%. Mas não vou ler agora, vou deitar, vou dormir. Tô exausta. E amanhã a gente se fala. Tchau.
Oi, gente. Tudo bom? Quarta-feira. Quem é que tá empenhada em aparecer todos os dias por aqui? Euzinha. Nossa, que luz maravilhosa, né? Gente, qual o problema do ser humano? Nossa, a semana tá complicada. Vocês vão ter umas 3 horas de vlog, tanto que eu reclamo. Acabei de levar meu pai na empresa. E aí... desci, lógico, óbvio. E... tem gente lá embaixo na academia, eu já não fui treinar ainda. Ontem deu tempo, por isso eu vou hoje à noite. E aí a pessoa simplesmente acha que o prédio, né, o andar térreo ali, todo mundo, tem que escutar a música que ela tá escutando enquanto ela tá treinando. E aí eu queria entender quem é que treina numa academia comunitária, né? Na academia não é sua. Achando que todo mundo tem a obrigação de escutar a mesma coisa que você tá escutando. Quem? O meu pai amado. Por quê? Qual a dificuldade do ser humano entender que ninguém tem a obrigação de escutar o que você tá escutando? De compartilhar com você uma coisa que a pessoa talvez não queira. Eu ia treinar agora. Eu ia pôr minha batata pra cozinhar e ia descer pra treinar. Mas não vou, porque eu já fiquei estressada. Não é que eu quero usar academia só pra mim. Mentira, não quero isso. Gosto quando não tem ninguém, gosto. Mas eu sei que aqui é um prédio e todo mundo tem direito de usar. Mas assim... vou lá. Me pega da pá virada. Vou lá, vou colocar Iron Maiden pra tocar no talo. Quero ver quem vai. Ué, tô treinando. Não gostou? Problema seu, vem mais tarde. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Eu terminei ontem de ler Miracle Cure. Nossa, tô falando bem, né? Miracle Cure, cura milagrosa, tanto faz, você escolhe. É do Harlan Coben. Foi muito bom. Nossa, eu tava indo por um caminho totalmente diferente e quebrei minha cara. Fiquei extremamente inconformada com o final, não por ser ruim. Muito pelo contrário, foi muito bom. Mas eu fiquei tipo, mano, eu tava acreditando na humanidade. Aí tu vem e me joga uma bomba dessa? Não, muito obrigada. Recomendo. Foi favoritado. Foi sensacional essa história. Aí eu comecei a ler os prós e os contras de Nunca Esquecer, mas tipo... ainda bem que é a Alexa que tá lendo pra mim, que eu não tô lendo. Não tá sensacional, tem que melhorar muito pra ficar bom. Mas tudo bem, né? Quero ver se eu termino ele amanhã. Tô em 20 e poucos % já. E agora eu tô aqui desde as 10 horas da manhã, morrendo de vontade de comer doce, gente, mas assim, uma vontade de comer doce. E eu não posso comer doce no momento, né? Não o doce que eu quero comer, porque eu vou ficar com muito ódio depois, sabe? E eu fico assim, calma que você já vai jantar. Essa é a primeira coisa que passa pela minha cabeça. Tem chocolate em casa, você come chocolate doce porque você comprou, que você pagou uma fortuna, aquele chocolate é uma bosta, você come aquele chocolate. E tô nessa, não tô dizendo, tô resistindo, porque eu sei que a minha vontade de comer chocolate, de comer doce, não é real. É TPM, e eu tenho que controlar isso. Porque senão, gente, se eu chegar em casa, eu vou fazer um pote de brigadeiro, eu vou nadar no brigadeiro, entendeu? E aí, todo o esforço que eu fiz nos últimos 15 dias vão pra lá cucuia. Não posso. Não vale a pena. Desnecessário. Morrendo de fome. O que significa que é TPM. Eu quero ver se eu espero mais uns 10 minutinhos pra eu jantar, que são 5:30 da tarde. Eu tenho paciente às 6:30. Ai, gente, socorro. Eu tô aqui vendo vídeo de TikTok e tentando distrair minha mente pra eu não comer o que eu tô morrendo de vontade de comer, porque é só pedir no iFood. Mas não farei isso, vou ser forte. Depois eu conto pra vocês se eu conseguir, mas eu serei forte. Vou resistir bravamente. Porque essa semana eu nem fui pra academia pra falar assim, ai, me matei na academia, agora eu vou comer. Nem fui, eu fui na segunda, foi o único dia que deu.
Ontem eu não fui de sem vergonhice. Hoje eu fiz a cirurgia, tirei uma, não dá pra vocês verem, acho, uma biópsia. Vou levar pra Campinas amanhã. Então eu vim trabalhar cedinho, mas TPM é uma bosta, né? Uma bosta. Ai, ninguém merece. Achei que isso fosse melhorar, mas eu acho que eu vou ver se eu estiver animada. Eu tô com muita dor no joelho. Essa noite ele latejou a noite inteira. Me lembrando que eu preciso ligar no médico pra ir lá pegar o pedido do exame, pra eu fazer esse exame, pra eu marcar a cirurgia. Mas vamos lá, né? Um dia de cada vez. Do sertão, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. E no coração tá pesado, como forte mocidade, levado pelo respeito. O amor todo se vai, deixando a triste lembrança. Adeus, fala nunca mais. É triste essa charada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver, tudo dando certo, mas eu tô esperto, não posso botar tudo a perder. Tem aquela pessoa especial que fica na dela, sabe seu potencial e mexe comigo, isso é um perigo. Negros como a noite que não tem lua, seus lábios de rosa pra mim sorrindo, e a doce delícia desse meu olhar, Índia da pele morena, tua boca pequena.